Olá, eu sou o Douglas Baioco do canal ajudadigital.com.br. Vou mostrar para vocês aí a sequência dos nossos vídeos sobre o curso AZ900 da Azure. Tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, o primeiro tópico do curso, que seria... vou passar o slide aqui para vocês. Nós temos aí o curso do AZ900 dividido em várias etapas. A primeira etapa que nós temos é o item descrevendo conceitos de nuvem. Tá? O que seria esse item? Nós vamos fazer um overview geral sobre os conceitos do que é a cloud, do que é a nuvem. E esses conceitos, eles representam aí mais ou menos de 20 a 25% do conteúdo da prova, tá? Das questões que a gente tem, que podem cair na prova. Tudo bem? Então, como vocês podem ver aí no slide, esse aqui é o que cobre, o primeiro tópico desta subdivisão de descrevendo conceitos de nuvem, que é identificando os benefícios e algumas considerações em utilizar serviços em nuvem. Tudo bem? Então nós vamos discutir aí esses itens desse tópico aí da prova. Tá? Bom, primeiramente, quando a gente fala em computação em nuvem, vem à cabeça o que é a computação em nuvem, o que é o cloud computing, o que tanto se fala disso. Basicamente, quando a gente fala em computação em nuvem, a gente está falando de você alugar recursos de computação, sob demanda, você alugar recursos de computação quando você precisa. Então, por exemplo, a gente fala em alugar recursos. Que recursos? Você está falando de servidores Linux, servidores Windows, armazenamento de dados, bancos de dados, aplicativos web, redes, firewall, uma série de recursos de computação, recursos de TI, que você vai alugar, pagar um valor para eles e utilizar esses recursos. Tudo bem? Então isso é basicamente o que a gente chama de cloud computing, que é diferente do que a gente considera, que a gente chama hoje em dia de on-premise. O que é o on-premise? É quando você compra o seu servidor. Então você tem hoje em dia duas grandes vertentes, Você comprar os equipamentos, você ser dono dos equipamentos e você utilizar a cloud computing, que é você alugar os equipamentos. Basicamente você alugar os equipamentos de outra empresa, tá? São aí os dois grandes ramos que nós temos hoje em dia, quando a gente fala em servidores e tudo mais, tá? Bom, quando a gente fala assim, eu vou comprar um servidor, por que a gente pensa, ao invés de eu comprar um servidor, eu vou alugar um servidor? Quais seriam as vantagens, de eu, ao invés de adquirir o hardware, comprar o equipamento, manter o equipamento, quais as vantagens de eu utilizar um provedor de nuvem, ao invés de eu comprar, tá? Bom, primeira coisa, a gente pode falar na questão da redução de custo da operação. Por que redução de custo? É mais barato você colocar na nuvem? Se você pegar, eu vou comprar o servidor e vou colocar na nuvem, sai mais barato? Pode ser que não saia mais barato, se você só simplesmente bater os dois valores. Só que você tem que lembrar que você simplesmente comprar o equipamento e utilizar o equipamento, geralmente não é assim que funciona, Porque você vai ter que gastar outras coisas que estão relacionadas a esse equipamento. Então você tem o custo de licenciamento, você tem o custo de eletricidade, você vai ter que ter eletricidade para alimentar esse equipamento, você vai ter que ter o custo de refrigeração desse equipamento, você vai ter que ter o custo do pessoal que vai dar manutenção desse equipamento, você tem que ter uma pessoa especializada para fazer isso. Então todos esses custos que você utiliza comprando o equipamento, você acaba tendo uma redução disso daí quando você trabalha na nuvem. Por quê? Porque na nuvem, na cloud computing, o que é? É uma empresa, a Microsoft, por exemplo, que já tem uma infraestrutura de servidores, já tem uma infraestrutura de energia com no-break, com redundância, já tem uma infraestrutura de ar-condicionado, e essa infraestrutura ela é compartilhada com você, que é um cliente da Microsoft, e com N outros clientes que queiram utilizar
aquela infraestrutura, né? Então você não vai pagar o custo de energia sozinho, você vai pagar o custo de energia rateado para várias pessoas, para várias empresas, né? Isso é uma coisa interessante porque você acaba economizando, né? Você acaba pagando menos por você utilizar aquele recurso de informática do que se você tivesse que manter um data center do jeito que deveria ser, é claro, né? Você pega um servidor e joga no quartinho de limpeza lá e deixa ele rodando, você não vai ter custo nenhum. Mas para você manter um servidor do jeito que ele deveria ser, do jeito que deveria estar, né? Com todos os recursos de proteção, de alimentação, de energia, de refrigeração. Quando você coloca isso na ponta do lápis, todos esses outros custos, você acaba diminuindo, né? Aí você tem a vantagem de utilizar um recurso de nuvem. Tá? E você acaba executando, né? Você acaba aproveitando melhor aqueles recursos. Porque, por exemplo, hoje você vai comprar um servidor, vai colocar ele lá no seu rack lá, e você vai utilizar um sistema operacional, uma aplicação, e esse sistema operacional ele vai utilizar 20, 30% do consumo de processador dessa máquina. Ele vai utilizar 50% de uso de memória dessa máquina. Ele vai utilizar lá 30, 40% do espaço em disco para sua máquina. Então, quando você comprou, você dimensionou aquela aplicação, aquele hardware para aquela aplicação, só que você vai subutilizar aquele hardware até você conseguir chegar no limite de uso dele. Então, quando você roda a aplicação, você não vai deixar o seu hardware rodando tudo no talo. Você vai deixar ele sempre com um pouquinho a mais, com um espaço de sobra ali. Quando você utiliza a computação em nuvem, os servidores que estão ali dentro, que são compartilhados, né, eles são divididos em pequenas partes. Cada uma dessas partes compõe o todo do equipamento. Então você utiliza 20%, o cara utiliza mais 20%, o cara... assim por diante até chegar no 100% do uso do equipamento. Então você acaba executando todo o hardware, né? Você acaba utilizando todo o hardware em diversas situações. Aí você acaba melhorando, né, a eficiência de todo o equipamento. Ao invés de você gastar dinheiro com um equipamento que você vai usar 20, 30%, você vai gastar um equipamento ali, você vai pagar por um equipamento que você vai utilizar e a Microsoft vai se encarregar de distribuir da melhor forma os vários contratantes daquele equipamento. A gente pode falar também em relação à segurança, né, da cloud. Porque hoje você tem lá o seu computador, o seu servidor, coloca ele dentro da sua empresa. Você tem que se preocupar com o antivírus, você tem que se preocupar com o firewall, você tem que criar as regras de segurança, você tem que ficar atualizando o seu sistema operacional, você tem que ter uma série de cuidados, né, para que você tenha segurança no uso dos seus recursos, né, quando você está com o servidor dentro da sua casa, que quando você coloca isso na nuvem, você terceiriza essa responsabilidade. Você coloca um recurso de computação e a proteção desse recurso, boa parte disso daí, você coloca isso a cargo do provedor, no caso a Microsoft, no caso a Azure, né? E convenhamos, para você conseguir ter o nível de segurança, o nível de excelência em segurança que você teria numa infraestrutura de uma Microsoft, sairia muito caro para você conseguir replicar isso dentro da sua casa, né? Dentro do seu espaço de servidores ali. Por isso que é muito mais seguro, né, você colocar isso na cloud. É 100% seguro? Não existe nada 100% seguro. Mas você tem proteções que já vêm com a ferramenta, que já vêm com a Azure para você utilizar. Você tem relatórios que você pode utilizar e você tem recursos que você pode adicionar de segurança. Então, para você replicar isso dentro dos seus servidores, né, que você tem dentro da sua casa, nos servidores on-premise, é muito mais difícil, né? Mais uma vantagem que nós temos aí, eu consigo escalar, né, a infraestrutura. Então hoje, por exemplo, eu tenho 2 servidores rodando a minha aplicação. Putz, eu tenho em algum momento ali, minha infraestrutura está planejada, aí eu vou adquirir mais empresas, vou fazer mais alguma coisa, que eu preciso aumentar essa quantidade de servidores.
Se eu fosse, né, tô utilizando meu servidor on-premise, eu vou precisar aumentar a memória do meu servidor, porque a memória que está ali não tá dando mais, não é mais suficiente, eu vou precisar aumentar. Então vou ter que abrir uma requisição de compras, o pessoal de compras vai ter que cotar essa memória, aí vai ter que fazer a pesquisa dos fornecedores, eles vão comprar, aí essa memória vai vir para cá, eu vou ter que parar o servidor, desligar ele por um período, espetar a memória lá dentro, ligar o servidor de novo, fazer todo esse processo que pode demorar semanas para acontecer. Quando eu trabalho numa infraestrutura de nuvem, o que eu preciso fazer? Eu entro lá no painelzinho, desligo a máquina, escolho a quantidade de memória, lá o shape da máquina que eu quero, ligo ela de volta, tá tudo funcionando. Eu não precisei envolver mais ninguém, simplesmente eu fui lá e alterei de forma rápida e prática desse jeito. Então, é mais uma das vantagens, né? Você consegue escalar, você consegue aumentar a quantidade das coisas que você utiliza, né? Sem você precisar ficar passando por N etapas para você conseguir melhorar isso. E você consegue escalar isso para cima e você consegue escalar isso para baixo, né? Ah, putz, a minha máquina está sendo subutilizada, eu estou usando muito pouco dos recursos dela. Beleza, você pode economizar dinheiro fazendo o quê? Diminuindo o tamanho dela, diminuindo o shape dela, né? Por quê? Eu vou pagar exatamente aquilo que eu vou utilizar. Essa é uma outra grande vantagem quando a gente fala de nuvem, né? Eu pago aquilo que eu estou usando. Se eu não estou usando, eu não vou pagar. Então eu vou ter ali a minha infraestrutura exatamente de acordo com a quantidade de coisas que eu vou pagar exatamente a quantidade de coisas que eu estou utilizando. Eu não vou ficar gastando dinheiro, deixando dinheiro parado com coisa que talvez não esteja utilizando. Então, a minha infraestrutura não precisa funcionar depois das 6. Eu posso desligar ela às 6, né, às 18 horas, e ligar ela no dia seguinte só às 8. Eu não vou pagar das 6 da tarde às 8 da manhã. Eu deixo ela desligada e deixo de pagar. Eu estou economizando mais dinheiro ainda. Diferente, por exemplo, de uma estrutura em que eu deixo a máquina ligada lá o tempo todo, e se eu deixar ligada ou não deixar ligada, o custo que eu tenho é só o custo de energia elétrica e a parte de refrigeração, né? Na infraestrutura de cloud, se eu desligar, eu deixo de pagar, né? Outra grande vantagem é que quando a gente utiliza cloud, principalmente quando a gente fala de um player muito grande, né? Uma Azure, uma AWS, eu posso disponibilizar serviços dentro da cloud, onde eu tenho serviços com alcance global, né? Eu não preciso ter, eu não fico limitado, por exemplo, a comprar um servidor, deixar ele aqui no Brasil e ficar fazendo com que as coisas funcionem só no Brasil. Se eu precisar colocar uma coisa lá na China, eu não preciso comprar um servidor, deixar lá na China e distribuir lá, não. Eu simplesmente entro na plataforma da Azure e gero os equipamentos, crio as máquinas que vão ter o alcance lá na China. Eu consigo fazer, né? Eu consigo pegar toda a minha infraestrutura, né, de serviços de TI e espalhar eles pelo mundo de acordo com as regiões, né, de acordo com a quantidade de coisas que a gente tem aí dentro da infraestrutura da Azure. Então, essa expansão das coisas ela é muito mais prática, né, quando a gente trabalha em cloud. Mais uma das grandes vantagens de você utilizar cloud. Tá? Bom, aqui estou mostrando para vocês só um pequeno overview, né, uma pequena imagem do como que é o painel da Azure. Tá? Esse aqui é o painel de controle quando você cria uma conta na Azure. Essa é a primeira carinha, o primeiro contato que você vai ter com os recursos. Né? Vocês podem ver que ele é bem simples. Tá? Vocês vão ter aqui os recursos mais utilizados aqui no começo. E aqui em cima vocês têm um menuzinho, onde vocês podem clicar e ver todos os recursos aí disponíveis para você utilizar. Tá? Com outro detalhe que você tem aqui nesse campinho de pesquisa, né, o search aqui, onde você pode clicar aqui e escrever o nome do recurso que você quer. Então, eu quero entrar no Marketplace, eu quero criar máquina virtual, eu quero criar conta de armazenamento, eu quero criar grupo, eu consigo tudo, eu posso vir por aqui, começo a digitar e ele já vai me aparecer na sugestão aqui. É bem intuitivo, bem tranquilo de trabalhar, tá? Nos próximos vídeos, é claro, eu vou mostrar para vocês com mais detalhes,
Lembrando que a Z900 ela é bem conceitual, tá? Então a gente não tem tanto esse negócio de do fazer as coisas, né? Eu preciso saber que existem os recursos, tá? Eu preciso saber como aplicar esses recursos, mas eu não tenho a necessidade de eu exatamente entrar ali no painelzinho para fazer a criação de uma máquina virtual. Eu vou mostrar para vocês porque eu achei interessante vocês conhecerem, né? Tem que ter esse tipo de conhecimento. Mas para a prova, que é esses vídeos aqui são voltados, isso aqui não é tão essencial, tá? Bom, vamos para o próximo slide. Aqui nós temos um exemplo do Marketplace, tá? O que é o Marketplace? Todos os recursos que você tem dentro da Azure, que são os recursos que a Microsoft disponibiliza, né? Os recursos de máquina virtual, os recursos de rede, você tem aqui dentro da infraestrutura do portal da Azure de forma padrão. Agora, você tem algumas coisas que são muito especializadas, que não é exatamente a Microsoft que disponibiliza, pode ser um parceiro da Microsoft, ou algum recurso que já é pré-configurado para você utilizar algum serviço, você vai encontrar isso no Marketplace. Então, por exemplo, você tem um firewall, né? O firewall é um FortiGate, um exemplo que eu já trabalhei bastante. O FortiGate ele é fornecido pela Fortinet. Então ele não é um produto da Microsoft, mas ele existe, né? Você tem como criar uma aplicação, né? Um recurso de um FortiGate dentro da Azure usando o Marketplace. Então isso é o Marketplace, é você ter algumas coisas bem especializadas, algumas coisas meio montadas, né? Você compra a caixinha com a solução e coloca dentro da sua Azure. Esse é o Marketplace da Azure, tá? E aqui temos, esse aqui é um documento da própria Microsoft, tá? Onde vocês têm aí uma relação de praticamente todos os serviços, né, que nós temos dentro da estrutura, né, vamos dizer assim, é o leque de opções que a gente tem dentro da Azure, tá? E aí nós temos aí, basicamente, os principais, né, vamos dizer assim, tudo é baseado em 3 grandes pilares quando a gente fala na Azure, tá? Que é a parte de computação, a parte de armazenamento e a parte de rede. Quando a gente fala de Azure, de recursos da Azure, todos os recursos eles têm alguma variação desses 3 aqui envolvidos. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, que é basicamente o que a gente tem de computação hoje. Então a gente fala, putz, recurso de Azure, recurso de nuvem, recurso de cloud. Nada mais se você for lá no fundo, que são só servidores físicos, né, máquinas, computadores, que estão executando um software. Putz, eu não vejo o software. Você não vê o software. Você não vê o hardware, né? Você não vê a máquina. Mas é uma máquina que está rodando aquilo para você. Tá? Então todos os recursos da Azure, eles são baseados em 3 pilares, né? Que é o de computação, de armazenamento e de rede. Tá? Como vocês podem ver aqui, que vocês têm lá, por exemplo, de computação, vocês têm máquinas virtuais, né? De storage, de armazenamento, vocês têm os discos armazenados, vocês têm as unidades as contas de armazenamento. Rede, aí vocês têm os load balancers, as VNets, a parte de DNS. Então, basicamente, todos os outros recursos são variações desses 3 pilares. Tudo bem? Eu vou deixar aqui o link da descrição, o link dessa imagem na descrição do vídeo aqui para vocês poderem dar uma olhadinha com mais detalhes. Lembrando que esta primeira parte é mais uma parte introdutória, tá? Então a gente vai visualizar aqui, mostrei para vocês, e mais para frente a gente vai entrar em mais detalhes em cada um desses caras aqui pra gente ter um overview mais aprofundado de cada um. Lembrando que a Z900 é um treinamento conceitual, tá? E eu estou fazendo estes vídeos em cima da documentação oficial da Microsoft. Tá? Essa documentação oficial vocês vão encontrar lá no primeiro vídeo.
Esse primeiro vídeo tá aparecendo para vocês, vai aparecer para vocês aqui no cantinho. Esse primeiro vídeo, ele tem lá toda a documentação para vocês acessarem, para vocês conseguirem encontrar o voucher da certificação, tá? Então dá uma olhadinha lá para quem caiu aqui de paraquedas, dá uma olhadinha no primeiro vídeo para vocês entenderem melhor qual que é o que a gente está querendo fazer aqui, tá? Bom, mais alguns benefícios, né, que da gente utilizar os recursos de nuvem, né? Por exemplo, quando eu trabalho com nuvem, eu posso utilizar de recursos para criar o que a gente chama de alta disponibilidade, né, o HA. O que é o alta disponibilidade? O alta disponibilidade é a capacidade de um recurso de computação dele continuar funcionando mesmo após um incidente, mesmo após alguma falha. Então eu tenho lá 3 servidores. Esses 3 servidores eles vão continuar funcionando, mesmo que, por exemplo, um disco queime, mesmo que, por exemplo, um desses servidores pare de funcionar, os outros 2 ainda têm a capacidade de manter a aplicação funcionando mesmo sem esse terceiro. Isso é alta disponibilidade. Com os recursos em nuvem, você acaba facilitando, né, de você criar recursos de alta disponibilidade. Por quê? Se você está dentro da sua casa, né, você tem o seu servidor, suas coisas, você tem que duplicar tudo, você tem que pensar em switch, você tem que pensar em 2 geradores, você tem que pensar em ar-condicionado redundante, você tem uma série de coisas que você tem que colocar para que, em caso de alguma falha, você consiga manter a sua operação funcionando. Quando a gente fala em nuvem, isso já é pensado para todo mundo, né? Você já tem vários geradores funcionando no data center da Azure, você tem vários ar-condicionados funcionando lá dentro, você tem vários racks de discos, de coisa, tudo pensando na alta disponibilidade. Você pode utilizar todos esses recursos de alta disponibilidade para manter o seu recurso funcionando, mesmo em caso de parada. Porque, claro, né, quando a gente fala parada, como eu falei para vocês, tudo se trata de máquinas. E máquinas dão problema, a máquina para de funcionar, né? Então, quando você tem... mas é difícil. É difícil. Quando você fala de uma estrutura do nível Microsoft, do nível AWS, do nível Oracle, é difícil acontecer. Mas acontece. Para evitar que você tenha algum problema, você pode utilizar recursos de alta disponibilidade que a nuvem, né, que a Azure permite para você. Tá? Então, o que é alta disponibilidade? É a capacidade do recurso, né, do recurso de TI, de continuar funcionando mesmo em caso de algum problema. Eu tenho uma unidade, eu tenho um recurso meu funcionando aqui no Brasil e eu tenho um recurso meu funcionando nos Estados Unidos. Os 2 funcionam em alta disponibilidade. Se cair a região aqui do Brasil, se cair o data center no Brasil, o meu recurso continua disponível porque ele está em outro lugar. Tá? Então eu consigo ter esse tipo de disponibilidade aí dos meus recursos. Tá? Aí nós temos a escalabilidade. Tá? O que é escalabilidade? Aquilo que eu comentei para vocês lá atrás. Eu consigo pegar a minha aplicação e fazer ela aumentar, né, de acordo com o tempo. Né? Então, por exemplo, eu planejei que em 5 anos eu vou gastar 2 teras de espaço de disco. Em 5 anos. Planejei 5 anos aqui. Então, no primeiro ano, eu gastei lá 250 gigas de espaço. Aí no segundo ano foi mais 500 gigas. Aí no terceiro ano, mais 500 gigas. E assim eu vou crescendo, eu vou aumentando a quantidade de espaço que eu vou precisando. Se eu tivesse isso dentro da minha casa, eu ia ter que fazer o quê? Muito provavelmente comprar um storage, né, ou disco, né, discos menores, e depois eu vou comprando discos à medida que eu vou necessitando. Putz, agora eu vou precisar de mais 500 gigas, porque aumentou um pouco lá o meu espaço. Então eu vou lá, compro o disco, espeto lá no meu servidor e aumentei o espaço daquele armazenamento. E assim eu vou fazendo até chegar na minha previsão lá de 2 teras. Né? A nuvem te permite a mesma coisa. Eu tenho um equipamento aqui que eu vou precisar aumentar ele no decorrer do tempo. A nuvem te permite fazer isso. Você simplesmente vai adicionando e aumentando
os recursos que você tem. Ah, putz, eu precisava de uma máquina para rolar a minha aplicação. Aí, daqui 2 anos, putz, não tá legal, eu preciso de mais máquina. Eu vou lá, posso habilitar mais uma máquina, coloco 2 agora, para fazer com que aquilo lá rode a minha aplicação. E eu posso aumentar para 3, para 4, para 5, eu posso aumentar disco, eu posso aumentar memória, eu posso aumentar processador, eu posso fazer eu posso escalar o crescimento da minha aplicação, do meu recurso de TI. Quando a gente fala aplicação, né, é um recurso, né? Pode ser uma máquina virtual, pode ser um aplicativo, pode ser um banco de dados, pode ser uma série de coisas. Eu vou conseguir planejar esse crescimento. Então, escalabilidade é o quê? É você planejar o crescimento ao longo de um prazo, ali, ao longo de um período, tá? E também eu posso diminuir esse planejamento, eu posso diminuir, escalar para baixo, né? Eu não preciso mais de tantas coisas, eu posso diminuir essa infraestrutura e pagar menos por isso, economizar dinheiro, tá? Então, segundo ponto aí que a gente pode ter, pode falar aí da nuvem, que é diferente de quando a gente fala em elasticidade. Elasticidade e escalabilidade, os termos parecem ser muito muito próximos, né? Mas eles têm uma diferença, que escalabilidade eu vou crescer ou diminuir o meu ambiente no decorrer de um tempo, né? Um crescimento planejado, é uma coisa que eu já vinha acontecendo, então eu vou aumentando gradualmente. A elasticidade é uma coisa mais sazonal, sabe? Putz, eu trabalho numa empresa que gera uma promoção toda Black Friday. Aí toda vez que dá uma Black Friday, eu tenho um estouro de uso da minha aplicação. Elasticidade é isso. É eu conseguir fazer com que a minha aplicação, com que o meu recurso, ele consiga crescer em determinado tempo, né? Geralmente num prazo muito curto, sabe? Questão em alguns minutos eu consigo fazer com que ele cresça muito, eu consigo alimentar milhares de acessos onde antes tinha 10, 15 acessos. E aí quando acabou esse consumo monstruoso, ele volta a ser o que ele era antes do acontecer. Então, por exemplo, eu tenho um site na Black Friday. Esse site ele precisa funcionar na Black Friday com muito mais recurso do que no resto do ano. Então, quando ele terminou a Black Friday, o que acontece? Ele volta a ficar pequenininho, volta a pagar o que eu pagava antes sem tanto custo. Então, isso é elasticidade. É eu crescer e diminuir a minha aplicação de acordo com a demanda. Não é um crescimento tranquilo que eu vou fazer no decorrer de anos. Não, é um negócio que cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu, cresceu, diminuiu. Tá bom? Isso eu consigo fazer muito fácil também com recursos de nuvem, né? Com recursos da Azure. Tá? Agilidade. A agilidade está totalmente relacionada é totalmente o contrário de você manter uma coisa dentro de casa. Quando a gente fala de agilidade, por exemplo, dentro de casa eu comprei o servidor e eu vou trabalhar com esse servidor. Tá? Eu preciso gerar uma aplicação, criar um novo recurso, eu vou implantar um novo sistema. Quando a gente fala que eu vou implantar um novo sistema, a gente tem que fazer levantamento de hardware, tem que verificar se o switch vai comportar, vai ter que verificar se o storage vai ter espaço para armazenar, eu vou ter que comprar o hardware, vou ter que colocar no rack, eu vou ter que fazer as ligações. Então, eu vou ter todo um trabalho para fazer com que esse novo aplicativo esteja disponível dentro da minha infraestrutura para funcionar. Quando a gente fala em cloud, eu tenho algumas etapas que são parecidas, né? Eu tenho que dimensionar o hardware, tudo. Mas para eu conseguir ter este hardware, esse equipamento funcionando, é muito mais rápido, né? Eu vou lá, clico, escolho qual o hardware que eu quero, dou um ok, tá funcionando. O pessoal pode implantar, pode desenvolver. Então é muito mais... A agilidade que eu tenho nisso é muito maior, né? E aí, um outro ponto que nós temos é sobre o DR, né? Que é o Disaster Recovery, ou recuperação de desastres. Quando a gente fala em alta disponibilidade e recuperação de desastres, as pessoas às vezes elas confundem os dois termos. Apesar de serem para continuação de negócios, né, o recuperação de desastres
geralmente é uma coisa que complementa a alta disponibilidade. O que é recuperação de desastres? Às vezes eu tenho um sistema, esse meu sistema ele corrompeu, parou, ele está indisponível. E aí o que eu vou fazer? Eu vou recuperar um backup, eu vou transferir esse recurso para um outro lugar, né? Isso é recuperação de desastres, tá? Que é diferente do alta disponibilidade. A alta disponibilidade ele não permite uma parada no sistema. Eu não posso parar o sistema, eu não posso ter a parada. Na recuperação de desastres, a parada ela é aceitável, eu posso parar o sistema e eu vou ter que recuperar a funcionalidade dele em algum momento. Tá? O que diferencia um do outro principalmente? Custo. Uma solução de alta disponibilidade é uma solução que custa mais caro. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que deixar dois recursos funcionando em paralelo ali. Né? Quando a gente fala em recuperação de desastres, o custo é mais baixo. Por quê? Você pode deixar um servidor rodando, esse servidor é o seu principal, e um servidor em background, em backup. Ele está paradinho ali, só esperando. Se este parar de funcionar, o outro assume o lugar dele. Mas não é em tempo real. Depois de alguns minutos, por exemplo. Então isso acaba sendo mais barato. Então quando você planeja a sua infraestrutura, você tem que ver, isso mais ou menos se resume ao que é pagar quanto. Você quer uma solução de alta disponibilidade que é mais cara, a sua empresa permite uma parada, se ela permite uma parada, você pode optar somente por uma recuperação de desastres, sem se preocupar, sem gastar tanto com uma alta disponibilidade. Tá? E na nuvem você consegue fazer as duas coisas muito fáceis, né? Porque eu posso ter, por exemplo, um servidor colocado dentro da minha infraestrutura, né? Um servidor on-premise, e fazer uma cópia desse servidor dentro da Azure. Esse servidor que está aqui dentro da minha casa, se ele parar de funcionar, eu posso substituí-lo, né? Fazer um plano para que se ele pare, o outro que está lá na Azure assuma. Então eu posso fazer um disaster recovery apontando para a Azure. O que é um negócio bem legal aí, né? Você pode aproveitar a sua infraestrutura e pode jogar coisa para fora aí para já aproveitar a cloud também. Tá? Então, alguns dos benefícios aí que a gente pode considerar quando a gente fala de infraestrutura de Azure. Bom, mostrando aqui para vocês agora com mais detalhes, né? Onde vocês têm aqui a operação contínua, né? Alta disponibilidade. Estou colocando aqui para vocês alguns SLAs, tá? Alguns cálculos de SLA. O que é o SLA? É o acordo de serviço. É um termo que a gente usa muito em TI para definir o quanto de parada que as máquinas aceitam. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu tenho uma máquina virtual que tem 99,999% de SLA. Significa que esta máquina virtual ela vai parar, né, em torno de 5 minutos ao ano. Tá? Vocês podem ver aqui na tabelinha aqui o quanto que é a porcentagem e o quanto que ele vai parar de acordo aqui com isso aqui está tudo em anos, tá? Então quanto maior for, mais próximo, né, de 100%, menos parada nós teremos. E é claro, mais caro fica a solução. Por quê? Porque você vai ter que pensar que você não está colocando só uma máquina virtual para ela funcionar. Você está colocando máquina virtual, você está colocando rede, você está colocando firewall, você está colocando comunicação. Tem um monte de coisa envolvida ali para você conseguir chegar nesse nível de SLA. Tá? Bom, aqui, escalabilidade. Né? Quando a gente fala de crescimento, crescimento e redução planejada, tá? Eu vou aumentar, vou diminuir a minha infraestrutura de acordo com as minhas necessidades. Tá? A elasticidade, né? Que você consegue aumentar ou diminuir a sua infraestrutura de acordo com a necessidade também, de forma momentânea, dinâmica. Tá? Nós temos agilidade, eu consigo gerar coisas aí, fazer implantar projetos muito mais rápido quando a gente trata aí de nuvem, né, de cloud. A opção
de disaster recovery, né? Como eu comentei para vocês em relação ao alta disponibilidade, tá? E aí nós temos um outro tema aí chamado CAPEX e OPEX, tá? O que são esses dois itens, tá? Isso são termos, acho que da área financeira, né? Que são mais relacionados a despesas, né, de N recursos. Aí, no caso que a gente está falando de despesas com equipamentos de TI, tá? Onde nós temos o CAPEX e o OPEX, tá? Qual que é a diferença dos dois, né? Quando a gente compra um hardware, então eu vou lá na loja da Dell, vou lá na loja da HP e vou comprar um equipamento. Esse equipamento que eu comprei, a Dell não vai ser boazinha e falar assim, não, usa aí e depois você me paga. Não, eles vão te vender o equipamento e você vai ter que pagar esse equipamento. Tá? Isso é um investimento imediato, tá? É um investimento que você precisa fazer. Você comprou o equipamento, você tem que pagar esse equipamento para você poder utilizar. Então você investe, você paga e depois você usa. Então você vai comprar um carro, né? O carro, você compra o carro, paga o carro e aí usa. Você não pode simplesmente, eu rodei 10 km, eu vou pagar só 10. Não, você vai comprar o carro inteiro e vai usar ele. Então você gasta o dinheiro antes. Você não sabe se você vai ter retorno com aquele dinheiro, com aquele investimento. Você não sabe se aquele sistema que você vai colocar, se aquele servidor que você vai colocar, se ele vai te dar retorno de dinheiro. Você gastou e espera retornar o investimento. Isso é o CAPEX. Tá? Já o OPEX é diferente. O OPEX você vai usar e depois você vai pagar. Tá? Então, por exemplo, o uso muito que a gente faz da Azure, né, é o uso sob demanda. Então eu vou comprar um equipamento, comprar um hardware, né, alugar uma máquina virtual e essa máquina virtual, ela vai, eu vou utilizar ela por, sei lá, 1 mês, 2 meses, e eu vou utilizar ela e depois que eu terminei de utilizar, depois desse 1 mês, que eu vou pagar o que eu utilizei. Então o pagamento é após eu utilizar. Não preciso chegar lá na Azure e falar, olha, eu quero uma máquina virtual e eu estou te pagando aqui essa máquina virtual. Não, você vai usar primeiro essa máquina virtual e depois você vai pagar essa máquina virtual. Então isso acaba, é diferente, né, o jeito de você manipular o dinheiro. Você usa e depois paga. No CAPEX você paga e depois usa. Tá? São esses os dois termos aí que a gente tem nesse meio da TI em relação a custos, tá? E quando a gente fala, né, da Azure, o modelo principal de uso é o que a gente chama de modelo baseado em consumo, que é exatamente aqui o OPEX, né? Quando a gente fala em Azure, a gente fala em usar o recurso, fazer uso dos recursos, criar as máquinas, criar as coisas e depois eu pagar isso daí. Tá? Eu vou utilizar, eu vou pagar conforme eu vou utilizar. Tá? E isso aqui é o legal também, né? Porque eu posso pagar pelo tempo que a minha máquina fica ligada. Eu liguei a minha máquina virtual, agora vou utilizar, fazer os testes, tá? Beleza. Não vou utilizar mais, eu desligo a máquina, eu paro de pagar essa máquina. Eu pago pelo consumo, eu pago pelo uso dessa máquina. Eu não vou pagar por ela desligada. Eu não vou ficar gastando dinheiro se eu não estou usando o recurso. Tá? Isso é bastante interessante quando a gente fala de nuvem, porque você consegue reduzir os custos. Né? Eu não preciso comprar um servidor para fazer um teste, por exemplo. Eu alugo um pedaço ali da Azure, um pedaço de um servidor, para fazer um teste. Fiz o teste, o pessoal terminou de testar, eu desligo aquele equipamento e eu não estou mais sendo cobrado. Isso aqui é o modelo baseado em consumo. Né? Eu pago pelo que eu uso. Bem? Bom, esse foi o segundo vídeo aí da nossa série. Tá? A gente abordou aí o primeiro tópico o primeiro subtópico do tópico descrevendo conceitos de nuvem, que é o identificando os benefícios e considerações de usar serviços em nuvem. Tá?
No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as diferenças entre as categorias de serviços em nuvem, tá? Que seria o segundo subtópico desse cara aqui. Tá? Então não percam aí, provavelmente semana que vem a gente já disponibiliza esse vídeo. Se vocês puderem aí curtir o vídeo, comentar aí as dúvidas, a gente tá aí para ajudar vocês aí nessa jornada doida da nuvem, tá pessoal? Muito obrigado aí. E até o próximo vídeo.